Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Kelly, eu sou aqui do canal Além do Autismo e estamos aqui hoje para a gente descobrir um pouquinho como que eu posso saber se meu filho é autista. Então, pessoal, nós estamos completando acho que 8 vídeos, se eu não me engano, e isso é muito legal estar aqui com vocês, mas eu quero pedir para que você se inscreva no canal e que, se for interessante para você, mande para outras pessoas para que elas se inscrevam também. Quero deixar aqui para vocês que esse canal, ele tem um intuito de futuramente, quando ele já estiver sendo monetizado, os lucros que estiver chegando, queremos ajudar outras famílias a terem terapias, a terem diagnóstico com mais rapidez, mais precocemente, para que os tratamentos possam começar mais rápido. Então, eu já vou pedindo para você se inscrever. A gente também está tendo o apoio do canal do meu esposo, que é o Cansei de Ser Pobre, vai estar aqui embaixo na descrição também. Se você tiver interesse de saber como ter renda extra, como ajudar nas suas finanças aí, dá uma entradinha lá que ele vai ajudar você, tá certo? Então, vamos pro vídeo, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Gente, eu recebi essas questões lá no Instagram e algumas pessoas também vêm me perguntar muito sobre isso. É muito mesmo, assim, mais até pessoalmente do que nas redes sociais. Eles vêm me perguntar, Kelly, como que você soube que o Davi era autista? Como vocês descobriram? O que chamou a atenção de vocês? Então, eu imaginei que essa é uma dúvida de muita gente, né? Que querem saber como que a gente descobriu, como que foi as primeiras características, os primeiros passos para que a gente pudesse ter um diagnóstico. Primeiro eu quero dizer para você que o Davi não foi diagnosticado tão precocemente, pelo contrário, levou muito tempo para que ele fosse diagnosticado como autista. Demorou só 9 anos. Por conta da nossa rede pública mesmo de saúde, que infelizmente não foi por nós não percebermos que tinha algo diferente, mas por conta mesmo da saúde que empurrava para um lugar, empurrava para outro, e infelizmente não tivemos esse diagnóstico no início. Mas eu quero dizer para você que a família e os pais, aqueles que estão ali sempre junto da criança, são eles são a base para que possa chegar a um diagnóstico tão preciso, um diagnóstico precoce, porque é eles que estão ali o tempo todo. Eu me lembro que quando a gente levou o Davi para ser diagnosticado com autismo, para o médico mesmo que deu o diagnóstico, ele virou para a gente e falou assim: eu dou o diagnóstico baseado principalmente no que os pais me dizem, porque eu vou ficar aqui 40 minutos com a criança, eu vou ficar aqui 1h30, eu vou ficar 1 hora, eu vou ficar 50 minutos. Eu não passei a vida dessa criança com ela. Então, observe o seu olhar em cima do seu filho, da sua filha, é o que vai precisar esse diagnóstico para o teu filho. Então eu queria falar algumas características, algumas coisas que o seu filho pode apresentar. Eu peço desculpa para vocês, porque tem algumas coisas que eu vou precisar ler, e vocês vão ver que eu tô lendo, né? Então, assim, porque a gente esquece, são muitas informações, e isso são coisas importantes para que você possa saber se seu filho, ou ele pode ser TEA, ou talvez ele esteja dentro do espectro autista, mas não necessariamente é algo grave, é algo severo, mas que você possa observar para diagnosticar e ter um tratamento adequado, tá bom? Então, assim, primeiro que eu vou falar é sobre os sinais do quarto ao primeiro aninho, que é até os 12 meses. Uma das coisas que nós devemos ficar de olho é a criança acompanha o objeto quando você mostra para ela, a criança acompanha quando você mostra, tal. Como que é a sustentação da cabecinha do seu filho? Como que era a sustentação? Ele conseguia ficar retinho, sabe aquelas criancinhas que tem, parece aqueles cabecinha de aqueles cachorrinhos de carro, que eles ficam bem sustentadinhos na cabecinha? Como que era? Ele conseguia ficar daquela forma? Uma característica, eles não levam objetos para a boca, que é uma característica de criança, né? Eles automaticamente, quando pega alguma coisa, direto na boca. Geralmente o autista ele não vai fazer isso. Quando pequenininho, eles não apresentam nenhum incômodo ao som
alto, ao som alto, muito, extremamente altos. Eles não apresentam nenhuma característica desse tipo. Então, assim, ó, é ficar atento, é pequenas coisas, se ele tá te observando, se na hora, sabe, aquele momento da amamentação, por exemplo, ele te olha, ele fica, olha para você, você consegue brincar com ele ali, e ele tá te observando. Nessa idade, a criança ela já tenta pegar as coisinhas, né? De 4 a 12 meses ele já quer estar tá ali segurando, você entrega as coisinhas para ele e ele pega. Não demonstrar afeto, por exemplo, chega a vovó, o vovô, o tio e faz aquelas brincadeirinhas, tudo, e ri, e aquela criança fica o tempo todo séria, o tempo todo introvertida, né, para ele. Então, assim, coloca aí se você já percebeu essas características do seu filho, se você já percebeu essas características em alguma criança que é perto de você, escreve aí no comentário para mim, para a gente poder saber se a gente está indo no caminho certo, se a gente está falando a mesma língua, porque são coisas, são coisas tão pequenas e que às vezes a gente não presta atenção. Ou talvez a gente, ai, fulano fazia isso. Uma coisa que tem que deixar clara é que às vezes uma característica que apareceu em um autista não necessariamente vai aparecer no outro, que é aonde a gente vê que realmente é um espectro. O espectro ele se desfaz nisso daí, porque ele vai ser diferente. Cada autista é um indivíduo diferente. Ele não é igual, ele não vai apresentar as mesmas características, ele não vai apresentar as mesmas. Eles são individuais, eles têm a individualidade deles, né? Por exemplo, o Davi, ele demonstrou dificuldades a partir dos 3 anos e meio. Essas coisas, todas essas coisas que eu falei para vocês, que são uma característica também autista, de não pegar o objeto, de não sorrir, de não olhar no olho, de sustentar a cabeça, não sustentar a cabecinha, de não pegar o objeto. Tudo isso para ele foi muito normal. Ele fez tudo isso até os 3 anos e meio. Ele era uma criança maravilhosa, assim, em relação a isso, porque tudo para ele, o desenvolvimento dele estava completo. Então, com 3 anos e meio, a gente começou a perceber que ele não parava, ele não prestava atenção naquilo que a gente pedia para ele. A brincadeira dele era tão diferente das outras crianças que ele não conseguia ter aquele envolvimento com elas. E então, assim, a gente percebeu que até a comunicação dele ficou diferente. Ele já não se comunicava tanto, ele já não falava mais tanto depois dessa época. Hoje em dia ele fala, ele se comunica, ele fala o que ele quer, ele fala o que ele precisa, ele tenta, mas ele não consegue desenvolver um assunto, né? Alguns outros sinais que eu quero falar para vocês de crianças com 18 a 48 meses de vida. Não anda, não fala pelo menos 6 palavras, não aprende novas palavras, não aponta para o que quer, não copia comportamentos e acaba perdendo as habilidades que possuía, que é o caso onde o Davi entrou. Ele perdeu aquela habilidade de conversar, de estar ali, de fazer amiguinhos, porque até os 3 anos e meio ele era rodeado de amiguinho na escola. E depois disso ele já não tinha mais essa facilidade, né, de conseguir fazer amigos. Quero frisar muito nessa parte de que as características de um nem sempre vai ser a característica de outros. É bom vocês prestarem muita atenção nisso, porque às vezes você vai olhar, meu filho faz isso mesmo, meu filho não fez isso, mas ele tem o diagnóstico. Sim, realmente, vai ter crianças que não vão apresentar nenhum tipo de dificuldade, mas eles vão apresentar outras. E aí vai entrar também no espectro autista, como as outras crianças, e vai ser diagnosticado. O importante é prestar atenção, né, nas estereótipos, prestar atenção como que está sendo o desenvolvimento da criança. Porque o atípico, ele vai sempre se ressaltar em alguma coisa, certo? O Davi, quando ele começou a demonstrar que era diferente, né? Ele tinha características diferentes, ele só queria comer macarrão,
Ele só gostava de suco de uva, tinha que ser suco de uva. Ele, de fruta, ele só comia banana. Então, assim, ele começou a apresentar seletividades que ele não tinha antes. As brincadeiras dele eram sempre colocando um carrinho atrás do outro, ou ele pegava, brincava com a caixa do objeto que ele ganhava. Então, assim, ele passou a ser repetitivo. Aí a gente já começou a ouvir que ele estava repetindo palavras várias e várias vezes, frases que a gente mesmo dava um comando para ele e ele repetia aquele comando diversas vezes até ele não. A gente falar, Davi, por que você está falando isso várias vezes, filha? Ele parava. Mas aí volta e meia a gente ouvia ele falando, repetindo outras e outras vezes. A questão é observação. Julgamentos e os comentários maldosos das pessoas é uma das piores partes que tem, né, pro autista. Porque as características deles vai se ressaltar cada dia mais. O que mais deixa a gente triste e chateado pelas pessoas, atrair muito o julgamento das pessoas. Seja quando eles estão balançando as mãozinhas, ou quando eles estão alisando elas assim, batendo palma, ou quando ele simplesmente, o Davi, ele tem a mania de pular. Ele pula no lugar só. E aí ele fica ali bem agitado. Isso acaba atraindo aqueles olhares de julgamento, porque, gente, o autismo, ele, infelizmente, ainda é um transtorno que não é falado dentro de casa, na escola, em todos os lugares. Ele não é falado assim, em tantas vezes explicado. Isso tem sido uma coisa que tem sido um sofrimento para o meu filho, para a gente aqui em casa, porque hoje mesmo ele falou para mim assim, ontem ele estava bem triste, a gente percebeu que ele estava chateado, e aí a gente tentou perguntar e ele não quis falar, que é uma das coisas que acontece com o autista também, principalmente quando ele está nessa fase adolescente, eles se isolam. E aí, mas hoje pela manhã ele resolveu me contar. Ele disse que estava triste porque os colegas dele não falam com ele porque chamam ele de bobão. Infelizmente, acontece muito isso na escola, principalmente. Principalmente nesses anos que ele está, que é do 5º, 6º até o 9º ano. Né, que é os adolescentes que querem já ser adultos, que já estão ali, né, que tudo para eles é mico, tudo para eles é no seu passando vergonha e tal. E ele falou isso para mim e dá aquela tristeza, né? Mas eu expliquei para ele, falei para ele que infelizmente, né, em todas as casas que é explicado o que é o autismo, que é explicado o que é a ser diferente. E que é uma bobeira que as pessoas não entendem que todo mundo é diferente, todo mundo tem suas particularidades, todo mundo tem suas dificuldades, né? E o autista, ele só é mais um ser humano que é diferente de outro ser humano. E aí eu tentei falar isso para ele assim, entende, mas não entende. E nós sabemos o quanto que é difícil para eles. É difícil para nós, mas é muito mais para eles. Então, assim, gente, o que eu posso dizer para vocês? Tentem observar as suas crianças desde o início. Se você hoje tem um filho adolescente que você vê que ele tem dificuldades desde pequenininho e você nunca pensou em levá-lo para realmente investigar se ele tem algo, por medo até do preconceito das pessoas, tira isso de você. Começa a pensar assim, e se eu não levar? A dificuldade vai ser maior futuramente para o seu filho. Então eu quero que, se você puder, compartilhar com alguém que você saiba que a criança tem essas dificuldades, ou já teve, ou que você quer ajudar essa pessoa, compartilhe esse vídeo com algum familiar seu, algum amigo, para a gente poder ajudar essas pessoas, tá bom? Então, mais uma vez eu quero dizer para você, a observação vai ser a chave para você descobrir se seu filho tem ou não tem. Porque se você conseguir observar essas características, você vai ser o melhor investigador para o seu filho, se ele tem ou não, se ele está ou não dentro do espectro autista. Porque o médico, ele pode te dar o diagnóstico, ele tem toda a capacidade para isso. Mas quem observa o teu filho desde quando nasceu até hoje é você.
Então você tem esse poder e tem essa autoridade sobre a vida do teu filho de falar sobre as características dele e falar do que ele precisa, do que ele não precisa. Eu agradeço você que ficou até agora comigo aqui e qualquer dúvida, qualquer dificuldade, se não ficou muito bem explicado, se você tem mais algumas perguntas, pode colocar aí nos comentários. Eu aguardo vocês. Me segue lá no Instagram, é Kelly Gomes, em cada letrinha tem um pontinho, e canal Além do Autismo, manda aí pro pessoal para que eles possam também estar nos seguindo, e muito obrigada pela sua paciência até agora. Até mais, beijão.